Pronto. A Gi falou que vai entrar. Ah, legal. Mas mesmo assim eu vou gravar, porque o pessoal às vezes assiste, né? Ela acabou de me responder. Legal. Esse pontinho... tá, ainda não entrou. Esse pontinho aqui, o 12, né? Ele tem um nome especial. Esse pontinho... Opa, estou contando. Este pontinho, ele é chamado de coeficiente linear. Esse é o coeficiente linear. E o outro, como é que chamava, Gabi? Esse aqui de baixo? É zero da função? Isso, zero da função. Tá? Que ele mostra quando a função é zero, quando a função y é igual a zero, qual que é o valor de x. E o coeficiente linear mostra onde o gráfico corta o eixo y. Tá? E Tá por bom. que a gente precisa disso? Nós precisamos disso para fazer uma brincadeira, que é a seguinte. Com esse gráfico, se eu olhar o gráfico, eu sou capaz de fazer a função. Eu faço a função só de olhar o gráfico. Será que a gente consegue? Vamos lá, que eu vou mostrar como que a gente faz isso. Tá? Então, eu vou apagar esse negócio e nós vamos relembrar, ó, Gil. Essa Giovana, ela é Matias Saraiva? Isso, professor. Ah, tá, ela que está com o nome errado. É o nome errado? Não, está fazendo Oi, nota professor. errada. Oi, Gi, beleza? Beleza. Giovana, a tua nota realmente não está correta, porque faltaram. Eu não conseguia fazer a devolutiva para você. Você entregou as atividades. Só que eu não conseguia, eu tenho que devolver para você, para a nota aparecer para mim aqui, ó. Deixa eu mostrar para você ver que eu não sou um gordo mentiroso. Espera aí. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Notas do terceiro E. Aqui, ó, Giovana, tá vendo? Repara que está tudo em branco aqui as suas notas. Não sei se dá para você ver. Então, porque eu não consigo devolver as tuas notas. Ó, da Gabi Fernandes apareceram. Entendi. Mas as suas notas estão lá. É que elas não aparecem. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui. Dá para ver essa tela aí que está com vocês? Sim, dá sim. Legal. Ó, então, eu vou entrar aqui em atividades. Matemática. Notas não. Avaliação, apostila. Resolver a apostila. Aqui, ó. Vamos ver um exemplo. Tá vendo essas duas entregues aqui? 7 com notas. Sim. Duas entregues que apostar que uma é sua, quer ver? Ó? Qualquer uma delas que eu pegar vai aparecer isso. Olha lá, as meninas super poderosas. Giovana Saraiva e Natália Costa, eu não consigo fazer a devolutiva. Eu marco aqui, clico em devolver, aí a tua nota iria para aquela planilha. Aqui, agora vai funcionar. Quer apostar? Não, não vai. Olha lá. Falha eu devolver algumas notas. Ah, entendi. Você viu? E aí eu fechei as tuas notas e realmente esqueci que tanto o seu caso quanto o da Natália, eu não consegui fechar as notas. Então, eu vou ter que revisar, né? Pegar aí manualmente e fazer as tuas notinhas, tá? Ah, tudo bem. Mas não se preocupa, não. Quer dizer, se preocupa, lógico, me cobra, né, na aula que vem pra gente. Eu falei 5? Eu fiquei tipo, como assim? Então, você ficou com nota só das provas, né? Eu peguei as notas e tal. Para quem ficou com nota vermelha, eu arredondei para 5. Mas não é certo, você entregou todas as atividades. Então, tua nota não é 5, ela vai ficar, ou sei lá, tipo de 8 a 10, né? A nota que você tem é bem legal. Porque está faltando a sua e a da Natália, que eu nunca conseguia devolver as notas, as atividades. Ah, tudo bem. Dá um errinho lá, não sei por quê. Dá um erro no Google. E precisa ver se é só comigo isso aí, ou se é com todos os professores. Eu acho que é com os outros professores também. Porque tem matéria que eu tô sem nota. Então, precisa falar com o Danilo, o coordenador. Você sabe o Danilo? Sim. Fala com o Danilo. Fala, Danilo, o meu caso é... O meu e o da Natália, já aproveita, né, e dá uma mão para a Natália, avisa a ele que não está entrando as notas. Você faz a atividade, entrega a atividade,
só que o Google não manda nota para o professor. Fala isso para ele que ele vai entender. Tá bom. Tá bom? Então tá. Bom. Moçada, vamos continuar aqui, né? Então, qual a nossa missão? A nossa missão, deixa eu ver o Danilo apareceu lá. A nossa missão era descobrir qual é a função. Deixa eu ver aqui, bora para a aula, Danilo. A nossa missão era descobrir qual a função que gera o gráfico. Como assim a função? A função é algo escrito assim. Cadê meu lápis? Está aqui, vamos lá. Y ou f de x, tanto faz, né? Igual, sei lá, faz conta que é assim. 2x mais 3, tá? Eu quero descobrir qual que é a função. Para isso, eu tenho que fazer um trabalho de detetive. Aí nós vamos brincar aqui e vamos descobrir como é que faz a função. E é assim que a gente faz no terceiro ano, que a gente já aprendeu isso no comecinho do ano, antes da pandemia chatolina. Ó, a gente usava aquele negócio chamado ioiô michô. Lembra? Ioiô mi xoxô, né? O ioiô michô. Lembram disso do começo do ano? Sim. Aí eu cantava, fazia umas bobeiras lá qualquer, né? Mas era o ioiô michô. Primeira coisa que a gente precisava era ter a razão, a gente precisava ter esse coeficiente. Eu tinha que descobrir esse M. O M, pessoal, é a tangente desse ângulo aqui. Aqui, ó. Não tem o gráfico, ele não faz um ângulo com 90 graus aqui, ó. Sim. Em matemática, a gente fala que a inclinação, né, a inclinação do gráfico é a tangente do ângulo. E agora, vem a perguntinha que não quer calar. Qual é a inclinação do ângulo? Vamos limpar isso. Vamos colocar isso aqui maiorzinho para vocês poderem acompanhar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Dá para ver agora, maiorzinho, aí na tela do celular de vocês? Dá. Dá para ver os pontinhos? Legal. Ó, aí nós vamos descobrir o M. Quem que é o M? A tangente desse ângulo aqui. A tangente, pessoal, era... Quem lembra o que é a tangente? Cateto oposto. O que é o cateto oposto? Se o ângulo está aqui, o cateto oposto não é daqui para cá? Né? Esse lado aqui, ó, é o cateto oposto, que ele é o ΔY. Né? Você pode chamar de ΔY, pode chamar de cateto oposto, chama do que você quiser, mas chama ele. Ó. Como é que você faz? É aqui do 12 até o 0. Quanto que dá de 12 até o 0? É 12 menos 0, vai dar 12, né? Ô, professora, isso aí é para marcar também ou é só aquela tabela que você estava passando? O exercício é a tabela, mas o que é legal vocês saberem é isso aí, marca no caderninho. Hoje não precisa fazer atividade, tá? Essa semana aqui vamos ficar só dando uma revisada, né, nas matérias e reforçando principalmente gráfico de primeiro, gráfico de segundo grau, tá? Tá bom. Ó, 12 menos 0. Ok. Tangente é cateto oposto dividido por quem lembra? Cateto adjacente. Lembra? O cateto adjacente vai ser daqui até aqui, né? Toda essa parte aqui, ó, é o meu cateto adjacente. Quanto que vai dar? Começa aqui do 0, né? Então, eu vou vir aqui desse lado até esse. Então, ó, então vai ser de 0 até menos 4. Então, vai ser 0 menos 4. Por que que eu não comecei do menos 4? Porque eu vou fazer assim, ó. O 12, tá vendo? O 12, eu comecei no 12, então eu vou... Qual que é o y do 12? O y do 12 é 0. Esse pontinho aqui, menos 4, é o x dele, então é menos 4. Quanto que é o y do menos 4? É esse 0. Então, ó,
eu tenho que manter essa ordem, tá? Então, eu comecei com esse ponto e vou até aqui. Então, né, vamos chamar esse ponto de B, esse ponto de A. Então, o ΔY vai ser y de B menos y de A. Então, ó, o y de B, 12. O y do A, 0. O ΔX vai ser, começa no B, né? Então, vamos lá. O x do B menos o x do A. Então, tem que ter essa ordem, senão você vai trocar o sinal, tá? Cuidado. Então, quem que é o x do B? Ah, o x do B é 0. Então, está aqui o 0. Né? Quem que é o x do A? O x do A é menos 4. Tá? Então, é menos da fórmula, menos 4. Vamos fazer a continha. 12 menos 0 não é 12? E 0 menos menos 4 dá quanto, gente? Mais 4. Mais 4, né? Então, tá. Então, aqui vai ser 4. 12 dividido por 4, 3. Tá? Agora, gente, nós vamos usar o nosso ioiô Michô. Ioiô, y menos y0, Michô. Gente, eu vou ser atacado por um monte de pernilongo. X menos x0. Tacar inseticida nele já já. Ó. Nossa, ficou horrível. Ah. X0. Hoje eu estou sem coordenação motora. Ó. Y menos y0 igual a mx menos x0. Eu já tenho o m, que é 3. Eu tenho o y, que é da fórmula. Qual o y0 que vocês querem usar? Pode escolher qualquer ponto. Pode ser esse aqui, pode ser esse. Qual ponto que vocês querem, gente? Escolham um, meninas. O 12? O 12, vamos escolher o ponto B, né? Que vai ser aquele do 12. Então, o x dele é 0 e o y, 12. Mas podia ser qualquer ponto que ia funcionar, tá? Então, vamos usar, ó. O y0 vai ser 12. Então, a y menos 12. Aqui é um parênteses, tá? Acredita em mim. X menos o x dele vai ser 0. X0 vai ser 0. Muito boa escolha. Ó, então, vai ficar y menos 12. Quanto que vai dar ali? Aí você faz, né? Distribui 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 0 vai dar 0, nem preciso pôr. Então, vai ser 3x. Tudo bem? E aí, eu vou deixar o y sozinho. 3x. Menos 12 passa para lá, vira 12. Isso, Ok? 12. Uhum. Tudo bem? Sim. É assim que a gente faz uma coisa que a gente chama de estudo da função de primeiro grau, tá? Porque esse exercício é muito babaca. Colocar, você olha lá e coloca o x e coloca o y. Gente, isso não existe, né? Então, vamos dar uma melhoradinha. Ó, vamos brincar um pouquinho. Vocês têm caderno aí? Sim. É só para treinar, tá, gente? Não precisa entregar, não, né? Se vocês puderem fazer, faça. Se você não quiser fazer, olha, mas seria legal você treinar, para você praticar. Deixa eu botar minha cara gorda aqui. Vou dar o share de novo, só que agora um whiteboard. Vamos lá. O exercício de análise do gráfico da função de primeiro grau. Eu vou desenhar um gráfico e aí vocês, com o que vocês viram nessa aula, vão fazer... vamos fazer o gráfico, ele está vermelho aqui, de raiva. Você vai postar a atividade, professor? Não, vamos só treinar mesmo hoje. Ah, né? tá. Como isso é uma espécie de uma revisão aí, vamos só treinar. Vou fazer um gráfico maluco. Não é porque tá marcando no caderno aí. Não, isso, marca no caderninho para a gente depois saber o que eu passei, que eu vou perguntar para vocês. Vocês sempre estão aí, eu pergunto para vocês. Não adianta eu perguntar para o Danilo, ó, Danilo apareceu, boa noite, professor, só que nada, né? Aí vamos lá.
Eu vou colocar aqui um valor. Aqui, deixa eu pensar num número que ficaria legal. Vou pôr aqui 6. Tem aqui um outro número que ficaria legal. Seria o 3. Ok. E aqui no meio o número é o 0. Ok. Ficou bonitinho, hein? Ô, gente, qual é a função? Primeira coisa, essa função ela é crescente ou é decrescente? É crescente? Função crescente, ela vai para lá, assim. Essa é decrescente. Como é que eu sei disso? Né, essa é decrescente. Como que eu vou saber isso? Você olha assim, ó. Tá vendo o número 0? É 0 no eixo X, né? Aqui é o X, eu não marquei, mas é o X, vocês sabem, né? Aí, Sim. O 6 não é o Y do 0. Quando o X é 0, o Y é 6. Ele é o zero, ele é o coeficiente linear, né? Lembra? Sim. Agora, eu tenho esse outro aqui, ó. Passaram os números 0, 1, 2, 3. Repara, eu cheguei no 3, quanto que está valendo o Y? Caiu para 0, né? Entendeu? Antes, ó, no 0 ele era 6. Foi passando os valores, ó, por exemplo, 1 ele estaria aqui embaixo, ó. No 2, que estaria mais ou menos aqui, ele ia estar com o valor de y menor. Então, a função vai estar cada vez menor. Conforme eu vou aumentando aqui, ó, os valores do x, os y vão ficar cada vez menores. Pergunta: o número 4, se o x fosse 4, o valor do y ia ser positivo ou negativo? Nossa, professor. Pensa aí, ó. Aonde ficaria o 4? Não ficaria aqui, mais ou menos? Sim. O y dele, então eu ia ligar ele, né? Então ele vinha aqui, ele ia ser ligado lá daquele lado, né? É o 4, o amiguinho dele, o parzinho dele, ia estar por aqui. Esse valor aqui, ele é positivo ou negativo? O y é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. O 5 ia ser negativo, o 6 ia ser negativo, ok? Sim. Tá? Então, o último número positivo é o 3, ó. De 3 em diante, a função fica negativa. Tá? A função é essa daqui. Ok. Mas vamos só fazer a nossa missão de hoje, que é montar o gráfico, né? O gráfico dessa função. Aqui era 3. Vamos praticar. O que eu uso, gente? Lembra? O ioiô? Vamos escrever ele aqui. Ioiô Michô. Para fazer isso, eu sempre vou precisar de quem? Ioiô Michô. Vai fazendo no caderninho aí, gente. O que eu preciso agora? Descobrir o Y? Né? Descobrir o M. Ah, tá, o M. Quem que era o M? A tangente. O que é a tangente? Delta Y sobre o delta X. Vê se vocês conseguem. Vamos chamar esse aqui de B e esse aqui de pontinho A. A Giovana tinha caído da reunião. Ela falou que a internet dela tá Vai oscilando. É horrível, né? Ela falou que tava travando quando Entendi. você estava falando. Aqui em casa eu tô com uma conexão bem boa. Botei uma TIM fibra lá.
Sim, fibra é boa. Mas se você pega uma conexão 4G, por exemplo, já fica ruim, né? Ó, e ela não conseguiu entrar, hein? Deixa eu escrever lá para ela, que eu vou gravar a aula. Para ela ver depois a aula gravada. Então, vamos lá, Gabi, só sobrou você. Vamos lá, menina. Como é que faz, então? Delta Y. Quem que é o delta Y? Vamos chamar de YB, né? Ok? Menos YA. Faz agora o do X embaixo, né? Então, vamos lá. Quem vai ser o... Aqui embaixo a gente vai escrever o quê? XA. Não, como é o XB, o XA. Eu só estou fazendo assim para organizar, tá? Tá. Depois, quando você pega a prática, você nem precisa escrever mais esse monte de YB, YA. É só para deixar organizadinho. Matemática, física, química. É legal você organizar a solução para você não se ferrar, né? Você, às vezes, vai direto, nossa, entra pelo cano. Matemática, física e química, sempre é legal você ter um método, né? Aliás, é o que ensinam, essas matérias ensinam isso, né? Resolver problemas. O que matemática ensina é resolver problema. E para resolver cada tipo de problema, tem um método diferente. Ó, YB. Então, quem que é o Y do B? Diz para mim aí. O Y do B é 6? É o 6. O A está aqui, né? O A é esse, então o Y dele vai ser 0, ok? Sim. O Y do A. E agora vamos pegar o X do ponto B. Então, o Y era 6 e o X dele já vai ser 0. 0. Então, 0 menos quem que é o X do A? 3. Então, vai ficar 6 menos 0, 6. Dividido por menos 3. Vai dar quanto, Gabi? 3. Menos 2, né? Não. Nossa, professor, tô Não, ruim tudo hoje. bem. E menos 2, ok. Legal. Nossa. Achamos o M. E agora, sai, Fernando. E agora a gente vai usar a fórmula lá em cima do Yo-Yo Michô. Você pode escolher ou esse pontinho, 6, né, 0, 6, ou esse aqui, 3, 0. Né, o X é 3, o Y é 0. Ou esse, o X é 0 e o Y é 6. A gosto de a sua escolha. Vamos lá, Gabi. Faz um caderninho e depois a gente... Quer que eu dê um tempinho para você fazer? Quero, professor. Então vai. Eu vou fazer, depois eu ponho... Quando você terminar, me avisa que eu faço a solução. Tá, agora é o Y. Yo-Yo Michô. Aí o Y que você escolheu. Pode ser o B ou o A, né? Você escolhe um deles. Tá. O A é mais fácil, então vai ficar Y menos 0, né? Y. O A é 3, 0. Y menos 0 igual a menos 3, é isso, professor? Oi? Não lembro direito Y como é que menos faz. 0, isso. Igual a menos 3? Menos 2, que é o M, né? Menos 2. Nossa, eu esqueci como faz isso. Por isso que a gente está treinando, né? Ó. Menos 2, que a gente esquece, a gente não usa isso nunca. O X0 é quanto? 3? X menos 3. Ok. Ficou assim o seu? Sim. Y menos 0. Então, agora resolve aí. Então, aqui você vai distribuir, né? Sim. Vai fazendo aí, depois você me chama. Tá.
2x. Ó, já acabei, professor. Então, vamos ver como é que ficou. Y Ó, menos y zero é Y, né? é igual a 2x menos Não, é 6. menos 2x. Tinha Ah, é menos, né? menos. Tinha um menos, verdade. Menos 2x. E aí depois, né? Menos com menos. Mais Mais 2 vezes 6. 3, 6. Essa aqui, ó, que nós descobrimos agora, é a função que gera qualquer ponto que você quiser desse gráfico. Até aquele 4, né? A gente queria saber o 4. Quanto será que vai valer o y quando o x é 4? Você joga aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Y igual menos 2 vezes 4, né? Vai dar menos 8. Menos, aliás, mais 6. Então vai dar menos 8 mais 6, o y vai ser menos 2. Então, quando eu tenho o pontinho aqui menos 4, né? Eu vou ligar ele com menos 2. É menos 2. Ele vai ligar no... Oi, como está torto? Meu Deus! Ó. Aí esse pontinho aqui, teoricamente, eu vou fazer uma reta. Ó, que maravilha, né? Você entendeu, Gabi? Então ele deveria ser assim, né? Mais correto, né? Mas está todo torto aqui. Então, quando eu pego o ponto 4, ele vai ligar no menos 2. O 5 vai ficar 2 vezes menos 2 vai dar 10. Menos 10 mais 6 vai dar 4. Então, o ponto 5 ia ligar no menos 4 e assim por diante. Qualquer ponto que você quisesse, os infinitos pontos da reta, né, dessa reta aqui do gráfico, iam ser feitos usando essa função. Pergunta, Gabi, você usa a função em algum lugar? Não. Usa. E Não. pra caramba, usa sim. Usa? Ó, usa, por exemplo, conta de água, conta de luz, o seu salário quando você falta assim, na empresa, o próprio hora extra, onde mais a gente usa? Conta de celular, consumo, né, de celular. Quando você faz uma aplicação em banco que tem juros, esse tipo de coisa, tudo é função. Então, as funções são legais. Por quê? Porque eu pego as funções e programo os computadores para executar automaticamente as funções. Tá? Então, esse exercício aí era um exercício de como que você monta, como é que você faz a função a partir do gráfico. E se fosse ao contrário, Gabi? Eu te dou uma função, sei lá eu aqui, deixa eu fazer uma função aqui, ó. 3x mais 8. Como que fica o gráfico dessa função? 2. Vamos lá. Vai ficar o 3 na linha reta, né? Não? Assim? Não. Não? Não. Nessa Primeira coisa, ó. Esse gráfico ele é assim, crescente, ou ele é decrescente assim? Ele é crescente. Crescente. Você olha o sinalzinho aqui, né? Desse númerozinho, né? Na frente do x, que é o coeficiente angular. É o m, né? Se ele é positivo, ele é crescente. Legal. Mas você não respondeu a minha pergunta. Como é que fica o gráfico? Aonde ele vai cortar o eixo y? É bem fácil, Gabi. Você vai olhar aqui, ó. Opa. Aqui, aqui, aqui. Ó, esse 8 é o lugar aonde vai cortar o gráfico. Então, nós vamos escrever 8 aqui. Eu tenho certeza que o meu gráfico vai passar no eixo e ele é crescente. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai passar bem no 8 e ele é crescente.
Como é que eu sei disso? Ó, quando o x é zero, coloca o... Ó, aqui embaixo não é zero? Bem no meio aqui não é zero? Então, o x é zero. Aí, se você colocar na fórmula, aqui na função, ó, 3 vezes 0, 0. 0 mais 8, o y é 8, ok? Então, quando você olha para uma função, você já pode olhar esse númerozinho que está sozinho aqui, sem x, e marcar ele aqui. Então, você já tem um esboço do gráfico, ele já está bonitinho aqui. Agora, só finalizando. Esse pontinho aqui, hein, Gabi? Como é que a gente vai descobrir? Vamos pensar? O que ele tem de especial? Ele é o zero, lembra? Zero da função. É o valor de x que faz a nossa função, o y, valer zero. Ok? Sim. Gabi, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, que 3 é um número que não vai ficar bonito aqui. Eu vou pôr outro número que vai ser o 4. Tá? 4. Vai dar na mesma. Mas ele vai ficar mais bonitinho. Ó, então, vamos fazer a nossa funçãozinha agora aqui com a cor verde. Então, vamos escrever. Então, para eu achar esse pontinho aqui, o zero da função, eu faço a minha função ser zero. Por isso que se chama zero da função. 4x mais 8. Consegue descobrir o valor dele? Espera aí, professor. O valor do x. Do x é 4, né? Não? Você isola ele, resolveu uma equaçãozinha de primeiro grau. Como é que eu fazia? Passava o mais 8 para o outro lado, depois mandava... Isso. Vai ficar x, que é igual a 8, mais... Faz um caderninho aí, faz um caderninho. Vamos passar o 8 para lá? Vai ficar quanto? Menos 8. Menos 8. Menos 8 igual a 4x. 4x igual a menos 8. X vai dar 4? 4x. O 4 vai para lá, vai dividindo, né? Não vai? Sim. Então vai ficar quanto? Menos 8 dividido por 4 vai dar quanto? X igual a menos 2. Então, esse valor, né, tá vendo? Ó, ele realmente ele é para cá, aqui é menos 1, e aqui é o nosso amiguinho, menos 2. Pronto, você já tem o gráfico. Então, você sabe que o gráfico ele vai passar no menos 2, quando o y é 0, e ele vai passar no 8, quando o x for 0. Isso aqui a gente chama de esboço do gráfico da função de primeiro grau. Então, são duas coisas que nós vimos hoje. Eu tenho o gráfico, acho a função, usando o Yo-Yo Michô, né? E, olhando o gráfico, né? Olhando a própria função aqui, eu consigo montar o gráfico. Então, eu olho, o númerozinho aqui é positivo, a função cresce. Se fosse negativo, decresce. Esse 8, né, que está marcadinho aqui, o 8 é esse 8 que aparece aqui. Faço a minha função, né, onde está escrito y, eu ponho igual a 0 e descubro o x. Que x? Esse x aqui, que é o x o zero da função. Então, eu já tenho o gráfico. Você sabe que 2 pontos determinam uma reta, né?
Então, eu tenho 2 pontos, esse pontinho e esse pontinho. Eu já tenho a reta do gráfico bonitinha. Eu posso entregar isso e jurar de pé junto que esse é o gráfico dessa funçãozinha que eu escrevi aqui. Tudo bem? Sim. Então, nós vamos na próxima aula, me lembra, nós vamos começar a dar uma olhadinha em funções de segundo grau. Também dá para fazer a mesma coisa, só que aquela que é uma parábola, lembra? Uma boquinha? Função de segundo grau. Ah, sim. Tá? Essa é de primeiro. E isso a gente tem que saber, Gabi. Função cai em vestibular, cai em Enem, então a gente tem que manjar muito essa parte aí, né, de funções que isso pega, tá? Então a gente vai ficar bom nisso aí, tá bom? Então o recadinho da aula de hoje era esse, tá, Gi? Dá só uma organizadinha no seu caderno, não precisa postar atividade, fica tranquilinha, e a gente continua na próxima aula, que é amanhã, não é? Não, acho que amanhã não tem, professor. Amanhã é sexta, amanhã não... Acho que não tem, não. Não tem mesmo. Matemática? Não, amanhã não tem matemática. Aí na segunda, a gente se vê de novo na segunda-feira. Beleza? Então beleza. Tá. Giovana, fica com Deus, se cuida, tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, boa noite.